A dúvida na vida de um cristão pode ser uma dádiva, uma armadilha. A dúvida pode gerar convicções ou pode gerar incredulidade. A dúvida pode levar à pesquisa, à busca pela verdade, ou pode gerar a rejeição da verdade até então já exposta. Por exemplo, um evangelista, talvez alguns aqui já tenham ouvido falar neste nome, outros não, fundador da Mocidade para Cristo, o Charles Bradley Templeton, um homem de Deus, evangelista, pregador, entregou grande parte da sua vida, décadas, pregando o evangelho, levando pessoas ao Senhor Jesus. E o que eu não sabia até então, mas pesquisando sobre ele foi companheiro de ministério de Billy Graham. Os dois juntos começaram as grandes cruzadas nos estádios de futebol. Mas chega um tempo na vida, lá pela década de 50, que ele realmente tem algumas dúvidas e diz, a partir daquelas dúvidas, não vou continuar servindo a Deus, tenho minhas dúvidas. E isso foi piorando e ele morreu no ano de 2001 como ateu declarado, ateu professo. A dúvida pode ser uma das piores armas, um dos arsenais mais poderosos de Satanás. Ou também pode ser uma bomba contra ele mesmo. E aí a pergunta, o que nós vamos fazer com as nossas dúvidas? Depende daquilo o que você faz com a sua dúvida, você pode colocá-la a serviço de Satanás ou a serviço da fé. Quando alguma dúvida sobrevém sobre um determinado tema, isso exigirá uma pesquisa. A pesquisa pode trazer uma resposta. A resposta traz convicção. E a convicção alicerça a nossa fé. E aí é exatamente o contrário. A dúvida já não é mais uma vilã, mas é uma aliada da nossa fé. E é por isso que eu escolhi então a figura de João Batista, aquele que reverteu suas dúvidas a favor da sua fé. E o texto nos mostra algumas coisas pelas quais nós podemos duvidar e alimentar dúvidas, e nos mostra também como nós devemos agir com elas. Então preste muita atenção. Em primeiro lugar, nós duvidamos por causa das circunstâncias adversas. Em Mateus capítulo 11, versículo 2, diz, falando desse mesmo texto, esta mesma narrativa, que João Batista estava preso numa masmorra. Isto é uma prisão inferior, onde somente aqueles que estavam condenados na pior situação seriam jogados lá. Os eventos registrados nessa passagem ocorreram logo depois que Jesus operou um dos maiores milagres, ressuscitou o filho da viúva de Naim. E João Batista, o que foi o precursor de Jesus, agora está preso numa dessas prisões. Quem foi João Batista? A Bíblia diz que quando João Batista estava sendo gerado no ventre de sua mãe conversou com Maria, mãe de Jesus, que também estava grávida do Senhor Jesus. E diz a palavra do Senhor como que com uma confirmação divina, enquanto ambas conversavam, o menino, o João Batista, saltou no ventre da mãe, como que dizendo, confirmo isso. Era o precursor do Senhor Jesus, o primeiro a reconhecer Jesus como Cristo. Na fila do batismo, ele faz aquela declaração a Jesus. Quando ele batizou Jesus, a Bíblia diz que no céu se viu uma pomba, o Espírito Santo descendo em forma de pomba. A voz do Pai dizendo, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. E João Batista lá, sendo ele o que batiza Jesus. E Jesus mais à frente ainda faz uma declaração sobre João Batista, em Mateus 11:11. Jesus diz, digo-lhe a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. O próprio Jesus testifica sobre a grandeza do ministério de João Batista. No entanto, agora João Batista está duvidando de Jesus.
está duvidando de que ele é o Messias. Como pode um homem com tanta envergadura, tanta importância, ter uma dúvida tão primária e tão cruel ao mesmo tempo? Como pode o precursor do reino duvidar do Senhor do reino? Por que João Batista duvidou? Porque as circunstâncias o levaram a tal. Isaías capítulo 61, versículo 1, a palavra do Senhor diz que quando o reino viesse, Jesus iria curar pessoas de feridas da alma, feridas também no seu corpo, iria curar, iria proclamar libertação aos prisioneiros, iria trazer paz sobre Israel. E agora, João Batista diz, ele vinha para proclamar libertação aos cativos, e eu estou cativo aqui. Estou aqui preso. Ele vinha para trazer liberdade, eu estou preso aqui. Ele vinha para livrar Israel do jugo dos romanos. E estamos aqui, presos. Estamos aqui oprimidos por Roma. Há pouco ele ressuscitou um filho de uma viúva. E eu aqui morrendo. Alguma coisa está errada com isso. Eu acho que não é o Messias verdadeiro. E a Bíblia nos mostra outros personagens do Novo Testamento que também tiveram dúvida por causa das circunstâncias. Zacarias, pai do João Batista, teve essa dúvida. Quando recebeu a promessa de que iria ter um filho, esse filho seria profeta, eles duvidaram, dizendo, somos velhos demais. A circunstância, a velhice. Ou então Tomé duvidou da ressurreição. Por quê? Porque os apóstolos estavam sendo caçados que nem animais, assim, após a morte de Jesus, para que o cristianismo fosse exterminado. Por causa das circunstâncias, ele duvidou. No mundo antigo, as prisões eram geralmente masmorras subterrâneas, cisternas velhas transformadas em prisão, poços, covas na terra, e o preso era jogado lá, eram empilhados lá, e tinham doenças, fora o clima, 50 graus por vezes no meio da tarde, e eles naquele buraco, e ali sem alimento, sem comida, em situações horríveis, muitos deles se suicidavam. E dizia-se que os criminosos na época de Roma diziam, eu prefiro morrer, me matem, mas não me joguem na prisão. Me matem, mas não me joguem no calabouço. E João Batista está lá, exatamente naquele lugar, aguardando para ser decapitado. E é por isso que vem a dúvida. Os cristãos que foram aprisionados na época do regime comunista, lá no leste europeu, diziam o seguinte, que chegava um momento da prisão, dos tempos de concentração, por causa da fé, que a maior tentação não era negar a Cristo por causa do medo, era de negar a Cristo por causa da dúvida. A tortura psicológica levava à dúvida, e a dúvida era maior do que o medo, inclusive. E eles ficavam pensando, será que é isso mesmo? Será que eu não estou lutando pela causa errada? Será que isso tudo não é um mito e eu vou dar a minha vida por um mito? Nós estamos tão acostumados com as nossas certezas e semanalmente a gente diz, afirmando certas certezas assim, eu sei o que eu quero, ou então eu sei para onde estou indo, eu sei qual é o rumo da minha vida, ou então eu sei o que eu estou sentindo. Eu sei, mas quando vem as circunstâncias adversas, esse tapete do eu sei é retirado. E aí a gente fica questionando as nossas convicções. Se você é humano, você já sentiu isso. Eu já senti isso. Na minha vida, no meu ministério, em algumas vezes. O rabino Harold Kushner,
um dos nomes mais importantes hoje no judaísmo, numa das correntes assim que de muita reflexão, e ele se tornou muito conhecido porque escreveu o livro Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Ele teve um filho com progeria. Já ouviu falar dessa doença? Progeria. É uma doença que a pessoa envelhece bem antes da hora. Envelhece assim rapidamente. Envelhece numa rapidez muito grande. É uma doença rara. O filho dele, com 8 anos, já tinha a idade biológica de 70 anos. Os cabelos já estavam caindo, os dentes já estavam caindo, a pele já estava toda enrugada. Com 13 anos, ele morreu de velho. E por quê? Aí o pai começa a perguntar por quê? Por quê? E começa a estudar a bondade de Deus com relação ao sofrimento humano. E essas dúvidas levaram este homem a convicções muito mais fortes sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre o Deus a quem servimos. As circunstâncias podem gerar dúvidas, mas também nós duvidamos por causa dos paradigmas. O que é um paradigma? É um modelo, é um padrão, é um arquétipo, é um protótipo que a gente faz das nossas coisas e nada pode fugir a esta forma, a este protótipo que nós construímos. Isso é um paradigma. E a gente passa a enxergar todas as coisas por este paradigma. A gente olha todo mundo e diz, não, isso tem que ser assim, porque se não se encaixar dentro disso que eu penso, não está nada certo. E João construiu o mesmo paradigma mental que Jesus seria aquele libertador político, econômico, livrar do poder de Roma. Para que você entenda melhor o que é um paradigma, veja bem, canetas foram feitas para escrever, certo? Nós usamos canetas todos os dias. Caneta, vai a tinta dentro da caneta. Esse é o modelo, é o paradigma. Conta-se que os astronautas, na época da corrida espacial, aquela competição assim entre norte-americanos e soviéticos, se defrontaram com um problema. Eles levaram canetas para o espaço para fazerem as anotações. E quando começam a fazer as anotações no bloco e fazer os relatórios, as canetas param de funcionar. Tanto as dos russos como as dos norte-americanos, por causa da gravidade. E aí a tinta não sai. Você já tentou pegar a sua caneta e escrever assim, de ponta cabeça alguma coisa? Escreve umas 2, 3 sílabas, e aí a tinta ela não vai subir, ela tende a descer, e aí a caneta para de escrever. Mais ou menos isso que aconteceu com a caneta dos astronautas pela falta da gravidade. E os norte-americanos voltaram e investiram milhões de dólares para desenvolver canetas pressurizadas para escreverem no espaço. Reuniram uma equipe de cientistas para resolver o problema. Reuniram pensadores para resolver o problema das canetas antes da próxima viagem espacial. E sabe o que os russos fizeram? Levaram um lápis. Resolvido o problema. Sabe por quê? Porque os americanos criaram um paradigma. A única coisa que escreve é caneta, então vamos resolver o problema da caneta. E às vezes a gente monta nossos paradigmas no mundo espiritual. O paradigma de João Batista era esse. Jesus é o libertador físico, humano, político. É o que os judeus pensavam até então. Quando o Messias chegar, não haverá mais injustiças entre o povo de Israel. Não haverá mais dores, não haverá mais mazelas. Não haverá mais gente presa em calabouço injustamente. Haverá vingança e desforra contra os romanos, contra os gentios, contra os profanos.
Israel vai estar no melhor lugar que poderia estar. Israel vai estar entre os top. Era o paradigma do reino humano, do Messias político. Eles também pensavam, se eu seguir a Jesus, ele vai ser o rei, ele é o Messias. Quando ele se assentar sobre o trono de Davi, aí eu vou conseguir um bom emprego público. Aí eu consigo trabalhar na Petrobras de Israel, aí eu consigo trabalhar na Receita Federal, aí eu consigo trabalhar no Banco do Brasil. Então o negócio é eu me aproximar de Jesus aqui, porque cedo ou tarde ele é proclamado rei, e aí a coisa fica boa para nós. Eles pensavam assim, até os discípulos pensavam assim. Era o paradigma. E nós construímos alguns paradigmas também, e que nos levam às dúvidas. Querem ver uma coisa? Se você abre lá em Deuteronômio, você vai ver em alguns textos, dizendo assim, que o ímpio vai se dar mal na vida e o justo vai prosperar, certo? Só que aí você caminha um pouco pela Bíblia, vai para o Salmo 73, quebra o paradigma, porque aí você vê o justo prosperando, ou melhor, você vê o ímpio prosperando e o justo se dando mal. E aí você diz, mas caramba, então... e às vezes Deus faz isso, sabe, para que a gente comece a pensar e repensar nossa fé, nossos princípios, nossa caminhada com Deus. Ele mesmo se encarrega de destruir uns paradigmas, construir outros. E João Batista estava duvidando por causa disso. Ele também estava duvidando por causa da linha do tempo. Veja comigo o versículo 23. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Em algumas traduções está dizendo motivo de escândalo. Escandalizar vem da palavra grega chamada escandalon, que se deriva da técnica usada para caçar aves. Então, caçador de aves colocava lá o assalpão e a ração dentro, ou a semente lá dentro, e o passarinho vinha inocentemente, a ave vinha, e quando pisava no assalpão se fechava, e aquela ave estava presa. Depois esse significado foi mudando para tropeço e tudo mais. Mas originalmente era assim, era esse significado. O mecanismo que dispara a prisão de uma ave. E Jesus diz que é bem-aventurado aquele que não for aprisionado pelas suas dúvidas. E o comentarista da Bíblia do King James diz assim que Jesus receava que a linha do tempo e da distância pudessem servir como esse assalpão para semear a dúvida nos corações dos discípulos e aprisioná-los. Jesus sabia que João Batista ia morrer e nunca ia contemplar a implantação total do reino. Jesus sabia que João Batista ia morrer dali a algum tempo e nunca ia ver a igreja nascer, se expandir, o movimento missionário alcançar as nações. E aí, a questão era a linha do tempo. Jesus sabia que tudo isso ia acontecer. João Batista não. Ele estava vendo o presente só. Ele estava vendo o momento só. E o momento dele era dizer, eu estou preso. Eu não estou vendo nada. Não estou conseguindo ver a minha vida, o meu resultado de estar servindo a Jesus. É muito fácil nós crermos no Deus do passado. O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fechou a boca dos leões, o Deus que ressuscitou mortos, o Deus que deu vista aos cegos, o Cristo que multiplicou os pães, que morreu, ao terceiro dia ressuscitou de uma forma milagrosa. Não temos dificuldade com o passado e também não temos dificuldade com o futuro. Nós cremos no Deus do futuro. Por quê? Porque cremos na palavra de Deus e cremos que tudo aquilo vai se cumprir, que um dia Deus julgará todas as coisas, que um dia Deus aprisionará Satanás e irá destruí-lo, que um dia Deus se assentará no seu trono de glória, um dia receberemos nossos galardões. Não temos nenhuma dificuldade em crer nisso,
Mas o problema não é crer no passado ou no futuro. O problema é que nos dilemas da vida nós temos dificuldade de crer no presente, no Deus de agora, no já. Abraão achou que a promessa estava demorando, aí veio a dúvida e resolveu ter um filho com a funcionária, porque a promessa de Deus do filho Isaque legítimo estava demorando demais. Jacó pensou que Deus havia esquecido a promessa, ou então estava demorando demais, e aí ele dá um jeito, engana o pai para apressar Deus, dizer: Deus, o teu relógio está atrasado. A aparente demora de Deus pode ser uma arapuca, pode ser um alçapão para a nossa mente. O dilema de um lar sendo destruído talvez traz a dúvida: será que Deus me ama mesmo? Eu dei um prazo a mim mesmo e esse prazo já estourou e não vejo a solução. E Deus não se manifestou. O que será que está acontecendo? Será? Ou então o problema do desemprego. Será que Deus está atento mesmo às minhas necessidades? Será que Ele ouve quando eu peço: pão nosso de cada dia nos dai hoje? A despensa aguentou até sexta-feira, mas nós já estamos na segunda, na terça-feira, e nada de Deus responder. Será que eu não estou equivocado servindo a esse Deus? São dúvidas que talvez você nem externa com os lábios, mas elas podem aparecer aqui, na mente, no coração. Então, como lidar com as dúvidas? O texto nos dá 4 orientações. Primeiro, não se culpe pelas dúvidas. Jesus não condena ninguém por duvidar. Jesus muitas vezes repreendeu os fariseus e os mestres, não por causa da dúvida, por causa das perguntas tendenciosas e arrogantes. A questão não era a dúvida, era a dúvida incrédula. E é dessa dúvida que Tiago fala, que quem duvida é como as ondas do mar. Mas ele nunca condenou pessoas sinceras, com dúvidas sinceras, sobre motivos sinceros. Ele resolveu a dúvida de Tomé. Então, ele não usa as nossas dúvidas contra nós, mas a favor de nós. Também, leve a sua dúvida à fonte. João Batista, eu imagino, teve que empregar muitos esforços para conseguir trazer algum discípulo, 2 discípulos dele, para irem conversar com Jesus. Porque não era comum naquele tipo de prisão as pessoas receberem visitas de advogado, de parentes, de amigos. Eram verdadeiros depósitos de criminosos aguardando a morte. E João Batista dá um jeito. E ele pensa, quem sabe, de todas as formas para dizer: eu preciso encontrar alguém conhecido aqui que vai e leve a minha dúvida direto à fonte, a Jesus. Então ele não fica com as conjecturas, ele não fica com as informações, com as suposições, ele vai direto à fonte, direto a Jesus, o próprio Jesus. Isso é uma grande lição para nós. Se você tem dúvidas sobre fé, fale com Jesus. Se você tem dúvidas sobre a vida, fale com o Senhor da vida. Se você tem dúvidas sobre céu e inferno, fale com Ele. Comece a orar, expor para Ele, dizer: Senhor, eu tenho esta dúvida, eu tenho esse questionamento. Senhor, a minha dúvida é sobre a caminhada cristã, eu devo continuar ou não? Senhor, por favor, estou indo à fonte. Terceiro lugar, transforme dúvida em questionamento, mas não em incredulidade. Veja os versículos 19 e 20. O que acontece? Enviou-os ao Senhor para perguntar: eis tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? A dúvida. Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou precisamos esperar outro? Transforme a dúvida em questionamento, mas não em incredulidade. A dúvida pode ser a única forma de você construir certas certezas na sua vida.
àquilo que nós definimos pela teologia como a dúvida cega, ou melhor, a fé cega. A fé cega é aquela crença, mas sem a verdadeira compreensão. Crê, mas não compreende. Percebe, mas não consegue explicar ou entender aquilo que percebe. É um tipo de fé, e ela é válida, é fé. Agora existe a fé que nós chamamos de a fé completa, a fé fundamentada. Aquela fé que você diz, eu creio e eu sei porque eu creio. Eu sei em quem estou crendo e por que estou crendo. Ou então eu creio no Senhor porque provei Ele na minha vida. Nesse caso, a dúvida já não é mais dúvida, é uma dádiva. É Deus permitindo o questionamento para que você tenha a certeza. Também esteja pronto para respostas surpreendentes de Jesus. João Batista, quem sabe, esperou um tipo de resposta, recebeu outra. Veja comigo, quando os discípulos de João Batista vão a Jesus e fazem a pergunta a Jesus, qual é a resposta de Jesus? Versículos 21 e 22. Naquela mesma hora curou Jesus muitos de suas moléstias, de flagelos, de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu, ide, anunciai a João, o que viste e ouviste. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Às vezes nós vamos com algumas perguntas a Jesus e Ele nos dá outras respostas. Às vezes nós vamos com algumas perguntas prontas para Jesus e Jesus diz, olha, até a tua pergunta está errada. Você tinha que fazer a outra pergunta. Mas para você não precisar fazer outra pergunta, eu já vou te dar a resposta certa para aquilo que era para ser a tua pergunta. Entenderam isso? Jesus é demais. Ele é maravilhoso. Ele lê muito além dos nossos pensamentos e das nossas dúvidas. Eu imagino que João Batista faz a pergunta, és tu ou temos que esperar outro? E talvez ele já ficou esperando a resposta. Daqui um dia ou daqui 2 dias, os meus 2 discípulos vão vir aqui, virão aqui no calabouço e dizer assim, olha, está aqui um escrito, Jesus fez um mapinha aqui ligando ele, a figura dele, a genealogia dele ao rei Davi, então ele tem linhagem messiânica. Aqui ó, as profecias de Isaías sobre ele, então aqui está se cumprindo. Mas Jesus não explica. Jesus não dá nenhuma explicação para as dúvidas de João. Ou então, melhor ainda, João fica pensando, bom, ele de uma forma milagrosa vai me tirar aqui dessa prisão. E aí vai ser a resposta que eu estou esperando. E Jesus também não faz isso. Jesus não contra-argumentou, não explicou. Jesus não provou historicamente sua divindade. Jesus não foi a sua linhagem. Jesus apenas mostrou o seu poder. Amém? Pode dizer um glória a Deus? Jesus apenas mostrou o seu poder. Aleluia. E por vezes é assim que Deus nos dá as respostas que precisamos. E aí você tem que abrir o filtro e dizer, Senhor, eu estou aberto para as respostas que o Senhor tem para a minha vida. E por vezes você vai fazer uma pergunta complicada para Jesus, e Jesus vai te mostrar de uma forma bem simples, durante a semana, dizendo, olha, eu resolvi esse problema aqui no seu lar, para mostrar que eu sou o Senhor da sua vida. Olha, nessa semana aqui eu resolvi este dilema na sua vida, com seu filho ou sua filha, para mostrar que eu estou no comando de todas as coisas. Sabe, Jesus é bem mais simples nas suas respostas do que somos nós nas nossas perguntas. Eu fui pastor de um querido irmão lá em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, e ele era muito prático, era um cara muito prático assim.
E ele não gostava de filosofar sobre muita coisa, nem de pensar, despender tempo pensando. Mas ele aprendeu uma coisa, de que em qualquer situação ou circunstância da vida, ele iria sempre perguntar a Jesus. E a oração dele era muito simples. Às vezes ele chegava do culto em casa e dizia: Senhor, eu ouvi esta pregação durante o culto, mas não entendi direito. E porque não entendi direito, eu não consigo tomar isso para mim. Senhor, me mostra o que é. E ele tinha vários testemunhos assim da ação de Deus na sua vida. Durante a semana, e ele voltava, ele dizia: pastor, sinceramente, do domingo eu saí com uma dúvida, mas quando foi assim na terça-feira de manhã, Deus deu aquela resposta assim, no meio do meu trabalho que eu precisava. Sabe, é isso que nós precisamos, entender que as respostas de Deus são surpreendentes para as nossas dúvidas, que às vezes são tão tolas. Hoje o mundo cristão recorda de João Batista como um mártir, não como um cético, como um profeta, não como um incrédulo, como um homem de Deus que fez história e não como um apóstata. Ele morreu de morte violenta, dali a alguns dias, mas eu penso que ele morreu num senso de paz interior, de saber que Jesus era Senhor, era o Messias, iria recebê-lo um dia na glória. Há perguntas que são teimosas, elas insistem em ressoar. E talvez você tenha algumas dessas perguntas no coração, sobre fé, sobre caminhada com Deus, sobre palavra de Deus, sobre vida com Deus, sobre a pessoa de Cristo, sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. A pergunta é: as circunstâncias estão levando você a duvidar? A pergunta é: os paradigmas estão levando você a duvidar de que há alguma coisa diferente daquilo que você enquadrou na sua mente? As demoras de Deus estão deixando você confuso? Será que Deus está no controle ou não? O tempo está passando. Vamos levar as nossas dúvidas a Deus nesta manhã? Vamos fazer isso? Não se culpe pelas dúvidas, leve sua dúvida à fonte, até Cristo. Transforme suas dúvidas em questionamento, mas não em incredulidade. Esteja pronto para as respostas de Deus, e elas são